Dorival, boa noite. Boa noite. Até me desculpe, viu, porque durante a semana, até cada vez que eu te faço uma pergunta, eu pergunto se tu ainda és o técnico do São Paulo ou não, né, por causa do futebol. Então, me perdoe, mas você ainda é o técnico do São Paulo? Apesar do São Paulo ter amassado a Ferroviária no segundo tempo hoje? Mano, eu sou o treinador de São Paulo. Eu sou responsável pelos resultados e pelo momento que está acontecendo. Não estamos satisfeitos com isso, mas estamos trabalhando e muito para tentarmos reverter todo esse quadro. Eu acho que vocês veem aí uma equipe que procura jogar, bota a bola no chão, cria, tem penetrações. Nós chegamos 4 vezes à frente do goleiro adversário. Então, eu acho que tem trabalho em tudo isso. Não é qualquer equipe que tem aí 10, 12 escanteios a seu favor. E nós estamos procurando. Em algum momento, eu acredito que as coisas aconteçam. Dorival, você entende que existem mais erros coletivos ou individuais? E trabalhando com esse grupo todos os dias, você acha que pode extrair muito mais desse grupo ou você acha que você está chegando no seu limite? Não estou chegando em limite nenhum. Nós temos muito para produzirmos e tirarmos. Chegar em limite, tendo alguns jogadores praticamente estreando na equipe, eu acho que isso daí não bate muito bem. O limite para um treinador no Brasil, infelizmente, são só 3 meses. Esse é o grande problema. Nós temos que começar a mudarmos um pouco esse contexto. Eu acho que você não tem como avaliar um trabalho com menos de 1 ano. Essa é a grande realidade. Só que os nossos trabalhos, infelizmente, eu falo isso dos treinadores brasileiros, não chegam a esse momento. Porque a pressão ela é contínua e a todo instante. Parece que é prazeroso você ver uma mudança de treinador no Brasil. É a satisfação de todo mundo, para que na segunda-feira seguinte passe-se a buscar uma nova vítima. Eu sinto por isso, porque eu acho que é uma classe que é muito combatida para tudo aquilo que nós estamos acompanhando do futebol. Eu vejo muitas pessoas falarem alguma coisa em termos de sequência, de trabalhos a médio e longo prazo, mas eu não vejo as pessoas defenderem essa situação com muita constância. Eu acho interessante isso no país. Então, parece que se torna prazeroso você discutir a permanência ou não de um treinador por 1 ou 2 resultados. Eu acho que o ano passado nós entramos no São Paulo numa situação bem difícil e complicada, talvez a pior situação do São Paulo nos últimos anos, e as pessoas confiaram no meu trabalho nesse sentido. Nós estamos num novo ano, iniciando praticamente uma sequência, e eu não tenho dúvidas que eu vou atingir os objetivos do clube. Agora, nós temos que ter paciência para que isso aconteça. Eu estou falando, nós que estamos envolvidos em todo o processo. Eu sou responsável por isso e sei que tenho capacidade de poder fazer esse time chegar mais longe. Agora, eu preciso também de tempo de treinamento para tudo isso. E não vou mentir para você, nós estamos só recuperando a equipe e não trabalhando a equipe. Então, isso daí acaba tirando uma possibilidade de adiantarmos um pouco mais o processo que a equipe vive. Mas eu ainda continuo acreditando muito e tenho certeza que o caminho do São Paulo será muito bom esse ano. Dorival, você falou na palavra confiança, né, que tiveram no seu trabalho no ano passado. De alguma forma, você acredita que alguém ou alguma coisa não confia no seu trabalho em 2018? Você sente essa desconfiança no seu trabalho e de quem? Não, de maneira nenhuma. Eu falei que no pior momento do São Paulo nos últimos anos, confiaram no meu trabalho. E acho que não foi ruim. Eu acho que nós apresentamos alguma coisa que fez com que nós permanecêssemos no clube. Eu acho que é só a gente aguardar um pouquinho, porque eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar um caminho. E se chegarmos e se deixarem o São Paulo chegar, podem ter certeza que o peso será outro. Dorival, boa noite. Você foi bastante criticado pelo torcedor que estava aqui no Morumbi na segunda mudança, né, a saída do Valdívia para a entrada do Nenê.
Queria te ouvir, queria que você explicasse o que é que você pensou nas 3 substituições, por favor, e mais, a primeira, me pareceu até que foi um pouco no automático, a entrada do Trellis no Diego Souza. Para um time que atacou tão pouco como a Ferroviária, você pensou em algum momento em colocar o Trellis mantendo o Diego, que hoje até estava saindo mais da área, talvez tirar um volante, algum outro atleta mais de defesa? Eu acho que nós estávamos com o meio-campo encaixado e infiltrando. Tanto o Petros quanto o Hudson faziam um papel excelente. Ao mesmo tempo que protegiam, davam uma consistência às triangulações que nós fazíamos. Então não tinha por que mudar ali. Qualquer alteração que fosse feita hoje, não acontecendo o resultado, ou seja, mantendo-se o empate, é natural que o treinador seria criticado. Então, isso daí faz parte de todo um contexto. Eu precisava de um pouco mais de lado de campo, e o Nenê estava mais fresco para poder fazer tudo isso aí. Eu acho que o Valdívia, aos poucos, está entrando na equipe, fez algumas boas jogadas, sim, mas eu senti ele já um pouquinho abafado. Seria a hora de fazer uma alteração e colocar um jogador em condições, também tão técnico quanto e com possibilidade de criar, como acabou mantendo. Nós continuamos criando. Nós saímos 4 vezes na cara do goleiro, nós tivemos N escanteios, nós tivemos cobranças de falta. E a Ferroviária teve uma falta apenas, em que o Sidão teve que trabalhar. Eu acho que, mais uma vez, um jogo onde o São Paulo procurou jogar, criou, mas, infelizmente, não tivemos sucesso no momento final. Dorival, a gente comentava ali fora, te esperando para a entrevista coletiva, de que hoje suspeitamos até da sua demissão, porque nenhum jogador passou pela zona mista. Você não estava aqui, a gente ficou ali parado esperando. Eu queria te perguntar se houve algo diferente hoje no vestiário, alguma conversa diferente, um pouco mais demorado, o que houve, se a diretoria conversou com você, como é que foi esse pós-jogo ali, que para nós aqui foi diferente? Não teve nada. Os jogadores estão jantando dentro do vestiário. Nada além disso. É um jantar que a gente faz em todos os jogos que nós temos e na sequência, jogaremos na quarta-feira, então já é um processo de recuperação dos atletas, mas eles estão jantando e não sei por que não saíram até esse instante. Não teve reunião nenhuma. Não. Dorival, aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria te fazer uma pergunta em relação a essa cultura do futebol. A gente escuta realmente já há algum tempo a torcida pedindo a sua cabeça. Isso faz parte da cultura do futebol. Se não fosse você, seria qualquer outro. É possível reverter isso dentro do futebol brasileiro, e especificamente em relação ao São Paulo, em que já há esse antagonismo da torcida em relação a você, ou parte dela? Evidentemente que eu não vou colocar toda a torcida. É possível trabalhar em paz diante dessa circunstância, quando já há aparentemente uma situação já clara de antagonismo, de que eles não gostam de você ou do seu trabalho? Olha, eu acho muito relativo isso. Eu vejo em uma alteração ou outra que tenha acontecido, foram 2, quando a saída do Valdívia nesse dia e a saída do Cueva num dia anterior, apenas isso. Grande parte dos jogos ao contrário. Então, tem momentos que as coisas não dando certo, é natural que se voltem totalmente para o treinador. Se cada treinador que fosse vaiado fosse o momento final desse treinador, eu não sei onde nós pararíamos. Aí as coisas seriam ainda mais mecânicas do que vem acontecendo. Eu acho que essa cultura do futebol é perniciosa. Ela tem 25 anos que ela vem fomentando todos aqueles que estão envolvidos no futebol. E continuamos fomentando no dia a dia. Eu volto a dizer, é prazeroso para todo mundo falar sobre alteração de treinador. Essa é a impressão que a gente tem, em todas as áreas de atuação. Quer seja entre treinadores, entre jogadores, da imprensa para com o seu público, do público de um modo geral. A satisfação é essa. Tem 25 anos que nós estamos nessa mesma toada, nessa mesma batida. Ora é com o São Paulo, ora é com o Corinthians, ora é com o Flamengo, ora é com o Cruzeiro. E assim vai. É a ciranda que continua. Será que é salutar, é saudável isso? Será que a gente não tem um exemplo na Europa? Deixem o treinador trabalhar o seu time, cobrem nos momentos de definição de campeonatos. Eu acho que aí sim. Dorival, hoje foram ouvidos, gritos de burro, vaias,
Você acha que a torcida está agindo já por uma espécie de inércia, quer dizer, incapaz de ver que hoje o São Paulo atuou bem, que o goleiro adversário foi o melhor homem em campo, a torcida, de repente, não está mais enxergando o rendimento, o desempenho do São Paulo? Tomé, a grande maioria dos jogos, ainda que não tenhamos feito jogos brilhantes, eu reconheço isso, por uma série de fatores, eu não vou voltar a falar em cima deles, eu acho que as pessoas que enxergam o futebol podem ver que o São Paulo tem alguma coisa que é trabalhado. São Paulo tem coisas muito boas acontecendo e que poucos observam. Essa má vontade é uma situação natural. Graças a Deus, todas as equipes que eu dirijo são equipes de posse de bola, são equipes que trabalham, são equipes que têm paciência, são equipes que jogam, que infiltram, que criam. Naturalmente que é um momento que a gente esteja passando. Eu não vejo assim uma situação desesperadora. Reconheço que o número de pontos é baixíssimo dentro daquilo que já foi disputado, e eu sou o principal responsável de tudo isso. Eu entendo dessa forma. Já tentei explicar em algumas vezes. É natural que as explicações elas apenas elas passam desapercebidas quando você quer, infelizmente, bater em cima de uma situação. Aquilo que eu falei com relação à equipe do São Paulo, de um modo geral, e isso na grande maioria dos jogos nós vimos da mesma forma. Ainda não é o ideal, não, longe disso, mas eu acho que a equipe cria, ela produz, ela tem paciência para poder jogar, poucas oportunidades dá às equipes adversárias, e mesmo assim eu acho que, em razão dos resultados não acontecerem, as contestações são naturais. É um país que se acostumou com tudo isso e fomenta essa situação a todo momento. Nós não temos muito o que fazer, nós que dirigimos. Por isso que, na pergunta anterior, eu não acredito que tão cedo acontecerão mudanças nesse perfil que nós acompanhamos já há muitos e muitos anos. Dorival, pouco mais de uma semana, o clima era totalmente diferente. A gente viu os jogadores bastante alegres e motivados. Hoje, cabeça baixa, poucos jogadores falaram. Como fazer com que eles recuperem essa confiança ainda num começo de temporada, depois de só 11 jogos? Então, é isso que é duro, né? Depois de só 11 jogos em 33 dias de trabalho, ou da estreia, né? Para você ver como o calendário penaliza, né? Qualquer profissional que queira e dependa, né, do trabalho do dia a dia para poder acertar a sua equipe. Então, quando eu falo ali anteriormente com relação ao acerto de equipe, a mudança, né, e a condições de trabalhos e treinamentos, eu me volto a isso daí, que infelizmente penaliza consideravelmente quem precisa desse tempo para poder fazer os acertos. Eu acho que o futebol tem um palmo de distância entre o céu e o inferno. É isso. Um resultado começa a modificar um padrão todo, quer ele seja positiva ou negativamente. Há uma semana, realmente, as coisas estavam bem tranquilas. Perdemos um jogo para o Santos e parece que foi o fim do mundo. Ninguém analisou a partida de um modo geral, o contexto de tudo que tem acontecido. Apenas que o Santos foi feliz e cirúrgico e fez um gol que desestabilizou a semana do São Paulo. Basicamente foi isso. Ô Dorival, você é um profundo conhecedor do futebol, definiu bem do céu ao inferno, futebol é resultado, certo ou errado é a cultura. Os resultados não estão vindo, né? Ou seja, permanecendo essa situação, a sua condição de técnico do São Paulo pode ficar muito difícil, porque a cultura do futebol brasileiro hoje é de resultados e não de avaliação de trabalho? Em cima da cultura do futebol brasileiro, eu já teria saído, não é? Eu acho que uma ou duas derrotas são suficientes para queimarem qualquer profissional. Eu estou fazendo o meu trabalho. Confio na diretoria, independente da atitude que tomem, confio na diretoria e em tudo que vem sendo falado. As pessoas estão lá no dia a dia, avaliando e analisando o meu trabalho. Acredito que desde o momento que eu aqui cheguei no São Paulo, as coisas evoluíram e mudaram muito, muito mesmo. Hoje nós temos um time confiável. Esses resultados acontecidos no Campeonato Paulista, sinceramente, para mim, não mostram o potencial que a equipe tenha.
A sequência de jogos nos penalizou bastante. Nós somos uma das poucas equipes que fizemos 2 jogos a mais em razão da Copa do Brasil, principalmente na nossa competição. Seriam 2 semanas importantíssimas nesse momento para mim, para podermos trabalhar e recuperar essa equipe. Eu não as tive, e talvez as demais equipes grandes também se aproveitaram de tudo isso. Para mim seria fundamental. Então, assim, mesmo assim, nós estamos levando. Nós estamos em zona de classificação do Paulista e passamos as duas fases da Copa do Brasil. Difícil, ainda não rendendo tecnicamente aquilo que esperamos, concordo em todos os aspectos, mas essa sequência de jogos ela tem sido bem complicada e é natural que nós precisemos de trabalhos, mas não tem como fazê-lo, já que quarta-feira, novamente, nós teremos que estar em campo. Então, é assim, volto a dizer, confiaram no nosso trabalho no momento mais difícil, a torcida de São Paulo de um modo geral. E eu não tenho dúvidas que atingiremos os nossos objetivos, desde que tenhamos o equilíbrio e a paciência para podermos atingir.